Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Jacques Bernini. E eu sou o Nicolas Palma. E esse é o Hubercast, o podcast do Grupo Huber. Hoje conosco o casal mais lindo de Porto Alegre. Que bonito, viu, cara? Pensa numa gente bonita, rapaz. Fala, Dá até vontade de entrar na fila de novo agora, viu? Sobe o nível, né? Pelo menos a do podcast, né? Porque Pelo aqui... menos. Se depender da gente, não vai ter audiência lascado. não, viu? Matheus e Duda, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu tenho certeza que quem vai assistir esse podcast vai sair daqui muito impactado. Ao final, venderei lenços. Muito obrigado pelo convite. É muito importante para nós a gente participar desse tipo de confraternização, conteúdo. Muito obrigado. Duda? Eu também quero agradecer do fundo do meu coração essa experiência nova, que é a primeira vez. Estou muito nervosa, preciso falar. E estou muito feliz por estar compartilhando desse momento com pessoas tão incríveis. Agora, nossos amigos, né? A gente pode dizer que somos amigos. Sim. Com certeza. Obrigada. Vamos confraternizar lá com o Matheus naquele restaurante japonês. Que restaurante, cara? Rapaz... Experiência. Sushi de R$ 69,90 lá na minha cidade agora já era, filho. Não passa nem na porta mais. Muito bom. A iMovie são nossos clientes de Porto Alegre, são clientes muito queridos, já tá com a gente há, faz 10 meses já, né? 10, já. Daqui a pouco bate Quase um ano. Já. Vamos Daqui a mandar pouco bolo vai pra chegar eles. um presente pra Vai eles, chegar um presentinho do nosso time de Customer Success, liderado pela Flávia. Flávia, beijão. Seu time é maravilhoso, viu? Já deu um spoiler, né? Mas a gente vai enviar um negócio legal pra vocês lá. São clientes que a gente, há muito tempo atrás, já estávamos sondando eles, né? Já tínhamos eles como referência ali. Do tipo assim, cara, olha, um dia a gente vai ter a iMovie como um dos nossos clientes e o que a gente joga pro universo, Deus devolve, né? A gente tem recebido muitas bênçãos e eu acho que essa foi mais uma. A gente conquistou clientes, mas agora somos amigos e eu tenho muita gratidão de ter vocês hoje na nossa vida. Já vou trazer um ponto aqui. Eu comecei a fazer um desafio, cara, de ir pra academia, né? Porque, putz, é difícil pra caramba ir pra academia, a rotina que a gente tem. Eu vou na força do ódio. Nossa senhora, velho. Eu chego lá, o aparelho já olha pra mim e fala, você veio, né? Eu falei, eu vim vencer. Porque o Matheus e a Duda postaram stories hoje me marcando 5 horas da manhã e todo dia eles me marcam, velho. Faz um mês já e todo dia eles... Ei, Nicolas, foi, não foi? E, cara, tem gente da minha família que não fez isso, mas os dois fizeram. E eu agradeço muito a vocês por isso. E eu já entendi o nível do ser humano que vocês são. Eu escutei a história do Matheus e da Duda e eu falei, cara, tem que ser vocês no próximo podcast. O mundo precisa saber disso. Precisa saber. E vamos começar do começo, né? Vamos começar do começo. No começo era tudo mato. Era tudo mato. O ano era... Vou falar um pouquinho antes do começo. O começo foi em 2008, onde eu comecei nesse ramo de assistência técnica. Mas antes eu trabalhava com isso aqui, arte final. Eu fazia arte final de caneca, de adesivo, de cartão de visita. Trabalhei isso bastante tempo com um tio meu. CorelDRAW. PageMaker, Paint. Eu sou do 386, mano. 486. Rapaz, 386, CD, disquete. 486, DX4 100. A molecada não vai saber. O que é o código que vocês estão falando aí? São coisas arcaicas. A gente tá aqui só... É só do nosso tempo. Você tava no ventre da sua mãe. Finge que entende, Duda. Só sorria. E aí você trabalhava com arte final? Trabalhava com arte final, fazia adesivo. Nessa época aí eu tinha 21 anos, mais ou menos. E era bem precário, assim, eu não tinha loja, não tinha nada. Saí do meu tio que eu trabalhava e eu utilizava o computador de um amigo meu que ele tinha uma loja de celular. Okay. Eu pegava o Jacques como cliente para fazer um cartão de visita. Eu ia lá na loja desse amigo meu, fazia a arte final lá, imprimia em outro lugar e entregava para o cliente. E eu ficava todo dia nessa loja de um amigo meu, que era uma loja de celular. Um belo dia, ele tinha bastante movimento, porque existiam poucas lojas de celular nessa época, 2008. Na época dos Nokias, né? Nokia N95... Motorola, DPC, 3600, 650... O Tijorola, né? Pra quem não sabe. V3, Shine, V3, Chocolate. Eu tinha o V3. StarTAC. StarTAC foi um pouco antes. Foi um pouco antes. Tá vendo como eu sou velho, gente? 2008
E um dia ele falou para mim, ele perguntou para mim, tu não quer aprender a consertar celular? Porque ninguém consertava celular e eles só vendiam, só tinham lojas que vendiam. E eu no mesmo dia, claro, só não existia curso naquela época. E no mesmo dia eu peguei um celular de um rapaz que trabalhava no shoppingzinho, era um shopping popular. Ele tinha molhado um Sony Ericsson ali, W620, se eu não me engano. Ele molhou, perguntou se eu consertava. Eu falei, sim, conserto. Peguei o celular dele. Cheio de autoridade. Estufou o peito. Nunca tinha aberto num numa celular chave, nem sabia como. Peguei o celular, fui na loja de tinha dois ou três rapazes que consertavam nesse shopping, fui lá e perguntei para ele se ele poderia me ajudar e me ensinar a consertar aquele celular. Ele sim, pegou e jogou assim 2 chaves na mesa, assim, na minha frente, jogou o celular, abre aí, só falou assim, abre aí. Eu, tá, mas como? Ele, não, tira os parafusos. Tirei os parafusos. Eu, tá, agora o que eu faço? Não, abre. Fui abrindo no instinto ali. Tira na bateriazinha. Tira a bateria, tira a tampa, tira a bateria, tira os parafusos, abre. Abri o aparelho, tá, e agora o que eu faço? Ele me deu uma escova de dente e um gimo. E eu peguei, passei a escova de dente, o gimo. Aí montei de volta, liguei, o aparelho ligou. Ele não ligava, molhado. Eu consertei, ligou. Daí eu perguntei, tá, quanto que eu cobro? Ele, cobra uns R$80. Eu fui lá, devolvi pro rapaz, ele perguntou quanto. Eu falei, R$80. E ele, tá, beleza, ótimo. Valia, sei lá, uns R$800 o celular. Ele me pagou, eu peguei os 80 na mão, olhei, R$80. Eu demoro um dia para fazer um cartão de visita, mandar imprimir, esperar imprimir, pegar, levar, entregar pro cliente receber. Eu fiz em meia hora R$80. Por que eu vou? E depois desse dia, eu iniciei nessa área de manutenção. A loja do meu amigo era mais ou menos desse tamanho, assim, uns 10, 15 metros quadrados, é bem pequena. E eu peguei um cantinho da loja, pagava uma parte do aluguel e usava aquele cantinho para manutenção. Aí tinha muito movimento, porque tinha pouca gente que fazia manutenção. V3, o que a gente falou ali, 5610, 5310, N95, todos esses aparelhos BlackBerry, aquele que tinha o scrollzinho ali, aquela bolinha, ele dava bastante problema. Aquele era o sonho de consumo da maioria, né? Exatamente. Para quem não sabe, ainda não tinha WhatsApp nessa época, não tinha display, então você tinha que apertar 3 vezes a tecla para você identificar qual letra que era. E o BlackBerry, ele tinha um tecladinho, né? Era sinônimo de status também, né? Muito massa. Massa, daí ali nessa lojinha desse meu amigo foi onde começou. Eu fiquei mais ou menos 1 ano ali. Até que tomou uma proporção grande. Meu espacinho era uns 60 centímetros, literalmente 60 centímetros por 40. Era esse pedacinho. Eu consertava, até que eu não dava mais conta. Chamei um primo meu de 12 anos. Ele desmontava aqui do meu lado um banquinho. Sempre tem um primo para ajudar. Ele ficava do meu lado aqui com um banquinho, ele desmontava, eu consertava, devolvia para ele, ele montava. E aqui já era a porta da loja. E o cliente já estava ali esperando devolver, pagava. Eu ficava nesse pedacinho, era o meu trabalho. O seu primo, ele ajudou você a montar uma linha de produção, então? Sim. Beleza. Então vamos começar a identificar os padrões, né? Uma bancada pequena de 60 centímetros, que eu tenho certeza que não é customizada. Deve ser uma mesinha Só tinha uma gaveta. De qualquer coisa lá. Coisa em cima para botar soprador. A demanda começou a aumentar e o Matheus já começou a pensar em escalabilidade. Sim. Preciso trazer gente. A gente vai falar bastante disso hoje, né? Porque a maioria quer fazer voo solo, né? Nada de errado com isso. Você vai chegar mais rápido e tá tudo bem. Só que para chegar longe, você tem que ir acompanhado. Exatamente. E daí, o que aconteceu? Tomou uma escala um pouco maior, em pouco tempo, ali, em poucos meses, e eu aluguei uma sala em um prédio do outro lado da rua. Isso depois de quanto tempo? 1 ano? Poucos meses, não? Poucos meses. Beleza. Não, depois de 1 ano que eu iniciei. Sim, depois ok. Depois de 1 ano que eu iniciei. Aí, em poucos meses que eu trouxe meu primo, já era muito movimento, não tinha como. Porque eu estava atrapalhando as vendas desse meu amigo, porque ficava fila de cliente na frente da loja dele. Ele não te chamou para ser sócio, não, velho? Aí que tá. Essa é Você vai chegar nessa parte, beleza. Próximo capítulo. Eu aluguei essa sala, mas eu fiz por mim. Eu fui lá, aluguei para mim, para eu atender os clientes que eu atendia na loja dele. E eu não convidei ele para ser sócio, eu não tinha a mínima noção disso. Eu só queria fazer. Eu sou executor. Só queria fazer. Tá vindo, eu vou fazer e vou aumentar. Aluguei a sala, chamei um outro primo meu para ficar lá, para ele
para montar uma bancada nessa outra sala, a gente pegava os aparelhos que entrava dali e largar para lá. Entrar dali e largar para lá. Só que esse amigo meu, dono da loja, ele não gostou que eu fiz isso. Porque eu não... Ele não me falou o porquê, mas ele não gostou. Ele simplesmente falou, cara, não dá mais. E se abriu outra loja, vai para outra loja. Outra sala, no caso. Hoje ele é meu amigo, não tem nenhum problema com isso. Mas na época cortou ali. Cortou relação. Cortou relação e cortou minha entrada de receita. 0 clientes no outro dia. E não era uma loja, era uma sala. Putz, entendi. Então, ele falou, acabou. Daí ficou eu com os 2 primos, sem dinheiro, sem cliente. Tinha um know-how já. Uhum. Tinha bastante sucata, assim, que ia sobrando. Tinha alguma coisa. Eu falei para eles, olha, eu não tenho dinheiro para pagar vocês agora. O que eu consigo pagar é a passagem de vocês para vir trabalhar. E eu faço janta, trago marmita para nós 3. Boa. Tá, vamos fazer? O básico. Bora. Alimentação e transporte. Alimentação e um sonho. E um sonho, É exatamente. isso aí. Do lado desse prédio era o camelódromo. Tava recém começando o camelódromo de Porto Alegre, que é um prédio em cima de um ponto de ônibus. Tava iniciando. Eu vou lá pro camelódromo captar cliente. Daí eu ia lá pro camelódromo, deixava os 2 treinando. Um treinava desmontar, que ele desmontava todas as sucatas, e o outro ficava treinando solda. De solda tudo, eu falava pra ele, de solda tudo da placa, tira todos os componentes. A linha de produção aumentando e eu não sei como... E eu não tinha R$1 no bolso. E eu não sei como vocês chamam isso lá em Porto Alegre, mas aqui em São Paulo, a gente chama essa galera de puxadores. Que é a galera que fica na rua, você tá passeando ali, cara, precisa de arrumar seu celular, vem aqui. São profissionais, literalmente. Sim. Eles ganham comissionados. Né? Você vai ali na Santa Efigênia, ali onde tem Sim. O Shopping Oriental ali. O Shopping Oriental, Santa Efigênia, onde tem o rei do iPhone. Wissan, sabe do que eu tô falando, né? Esse é o próximo. E aí a galera são profissionais mesmo, cara. O cara te pega no braço e leva. Aí você foi ser essa figura lá no camelódromo de Porto Alegre. Essa figura, mas eu não fui para pegar o cliente puxador assim, igual é aqui, de pegar o cliente final. Eu fui captar lojistas que vendiam celular. Tá. Boa. Porque o camelódromo não tinha assistência técnica. Uhum. E eu também não tinha a mentalidade de buscar pessoa por pessoa. Fui direto, no camelódromo tem pessoal que vende celular, vou oferecer meu trabalho para quem vende celular. Você precisava encher a bancada de serviço. Precisava encher e o mais fácil era pegar os caras que estavam ali para atender o lojista. Até porque qual era a minha ideia? Se eu atender o lojista, ele gostar do meu trabalho, além do serviço que eu pego dele, eu vou pegar dos clientes dele. Uhum. Porque ele vai me indicar pro cliente dele. E você treina os meninos. E treino eles. E você cria um colchão financeiro ali também. Então ali já tinha alimentação, transporte, o sonho e dinheiro no bolso. Isso. Minimamente, né? É. Pra garantir, ok. Na verdade, na sala não teve isso. Não teve dinheiro, não teve. Eu só fui atrás, consegui um cliente. Uhum. Aí depois, muito pouco, assim. E um desses clientes, ele tinha algumas lojas no camelódromo e ele ia entregar uma loja. Tá. Ia devolver. Ele me ofereceu. E eu saí da sala, fui pro camelódromo de Porto Alegre. E foi onde eu comecei com uma loja. Oi? Qual ano? Esse foi em 2009, foi nesse período aí, um ano depois E ele que eu te comecei. ofereceu a sala, você tinha recurso para pagar a sala? Não, Ou foi tinha no nada. fio do bigode? Não tinha nada. Ele, só paga a semana, era por semana, Aham. não lembro agora o valor. Só paga a semana, que ele ia devolver, ele ia perder a loja. Tá. Ele, só paga, a loja continua sendo dele, no caso, no nome dele. E eu pagaria o aluguel que é do camelódromo só, não pagaria nada pra ele. Ah, entendi. Passou o Não ponto. paguei o ponto, ele só me passou. Ele me passou e eu segui pagando, mas era na pior parte do camelódromo, lá no final, no fundo, e recém estava no primeiro, segundo ano do camelódromo. Então era muito, muito precário, assim. Lá na curva do rio, né? Lá na curva do rio. E o que eu fazia? Aí não rolou de continuar com os meus primos ali nessa época. Não tinha como, não tinha serviço mesmo, não tinha como nem eu continuar pagando o almoço e passagem. Então eu segui sozinho, peguei essa lojinha, botei só uma mesa, as ferramentas que eu tinha, não tinha acessório, não tinha nada, e ficava ali. Só que não tinha nada de movimento. O que eu tinha que fazer? Abrir às 9 o camelódromo, mas dava para subir um pouco antes, o pessoal que saíam do ônibus passavam por dentro do camelódromo para sair de uma rua para outra, assim, utilizar como galeria. E eu abria uma hora antes
e fechava uma hora depois. Chegava às 8 da manhã e saía às 8 da noite. Porque não tinha movimento, não tinha nada de movimento para mim. E você antecipou esse horário porque Para eu tinha tentar mais pegar, pessoas. porque tava todas as lojas fechadas e daí só ia estar eu aberto para eu tentar pescar algum cliente que passasse por ali. Entendi. Quebra de padrão. Se antecipe. Aí começou aos poucos. Um dia eu vendi R$15. Tinha um fone lá, um fonezinho que eu peguei no atacado por 5, vendi por 15. No outro dia eu vendi um carregador e assim foi começando. E eu indo captando os clientes para pegar a manutenção, para fazer manutenção para lojista, porque a minha ideia sempre foi essa. Se eu atendo o lojista, você pega o rebote. Eu pego o rebote que ele vai indicar para os clientes. Aí eu fiquei um tempo nessa lojinha, aí começou a dar certo. Isso aí já era 2009 ainda. 2009. É que foi muito rápido, assim. Então, foi muito dinâmico. Então, ainda em 2009, começou a bombar. Como que começou a bombar? Lá em 2008, eu tenho um amigo que ele começou a ir para o Paraguai. E eu fui uma viagem com ele. E para conhecer e ajudar ele. Laranjinha, aquele. O famoso mula. Fui de você mula. Você aumentava a quantidade De cota. de cota. Tipo, podia gastar até 600. $300 na época. E daí leva uma pessoa, pode gastar $300. Eu fui numa dessa também, o cara falou assim, já fez alguma viagem internacional? Eu, não. Vamos pro Paraguai? Eu, vamos. Tudo incluso, só Tudo paga a tua incluso. alimentação. Não precisa pagar nada, não, imagina. O que você gosta, cara? Daí eu gostava dos negócios da Charlotte, né? Do pessoal lá de basquete. Aí o cara comprou boné pra mim, comprou camiseta, comprou umas flâmulas. E eu tava encantado. Ele falou, o pessoal perguntar o que é isso aqui, você pode falar que é seu, tá? Eu, agora eu entendi. Isso aí. O que aconteceu? Isso até foi antes de 2009. Foi em 2008 mesmo, quando eu iniciei lá na lojinha desse amigo meu. Eu já fui pro Paraguai com esse amigo meu, para ajudar ele a trazer as mercadorias. E na época, a primeira vez que fui para o Paraguai, eu fui com R$600. Com esses R$600 eu comprei tudo de flex. Flex do V3, que estragava o flex ali. V3, N95, os de slide. Comprei tudo de flex. R$600 deu uma sacolinha de flex, assim, bastante coisa. Por exemplo, em Porto Alegre, eu pagava R$50, R$100 num flex. Lá eu paguei $1. Então era muita diferença. Hoje em dia não é tanta porque prostituiu, né? Mas naquela época era muita diferença. Porque era bem mais difícil, não tinha comunicação, não tinha nada. Nessa época, então eu conheci o Paraguai. Depois, quando eu tava lá no Camelódromo sozinho, eu fui com meu amigo de novo pro Paraguai, pra ajudar ele. E comecei a ver lá fora que tava... Lá fora não. No Brasil começou a ter aqueles celulares de 2 chips, lembra? Sim. Não tinha de nenhuma marca boa, só aqueles chineses. E71, aqueles Q5, sabe? Esses modelinhos. Começou a vir e não tinha manutenção, não tinha ninguém que tinha peça, não tinha manutenção. Eu fui pro Paraguai e vi peça lá. Foi onde eu comecei a trazer peça. Aí eu abri um pouquinho o leque. Comecei a trazer peça para quem consertava. Você se antecipou ao movimento. De novo, antecipação. Comecei a trazer peça para quem consertava e para mim também. Porque daí eu comecei a pegar bastante celular. Esse era baratinho, estragava muito. E os lojistas traziam de 10, 20 peças para eu consertar. O que aconteceu? Eu comecei a vender peça para os lojistas, consertar. E ninguém tinha esse tipo de peça. Só eu que tinha. E eu ia para o Paraguai e comecei a ir toda sexta-feira. Ia sexta-feira e daí virou essa bola de neve. Consertava para todo mundo, vendia peça. Comecei pequenininho assim, tinha meia dúzia de peças. O Tatizinho, na época que chegou ali e tal. Aí nessa época, depois de não sei quanto tempo, mas foi em 2009 ainda, porque eu lembro exatamente 2010 o que aconteceu. De 2009 para 2010, eu aumentei nessa mesma loja. Fiquei com 2 lojas. Movimento bombando, até que o dono dessa loja, ele viu que eu aluguei a segunda loja do lado e ele pediu a loja de volta. Putz. Agora que me veio na minha cabeça que aconteceu a mesma coisa que lá atrás com o primeiro. Eu nunca tinha pensado nisso. Padrão. Que foi o outro lojista amigo meu que viu eu cresci e ele... Não dá. E agora esse também, a mesma coisa. Quando eu aluguei do lado, ele, não...
me devolve a loja. Devolvi a loja pra ele, aí fiquei com a lojinha do lado, que eu tinha alugado de outra pessoa, fiquei com aquela lojinha ali. Daí, num outro corredor, tinha um amigo meu, que já era lojista, vendia celular, e ele trazia pra mim, que é o Gardenal. Cadê onde tá a câmera? Aqui? Gardenal é um grande amigo meu. O apelido dele... Já entendi, já entendi. O nome, o apelido é Gardenal. Aí eu sei porque eu tomava. É o Adriano. Verdade, gente, eu tomei Gardenal, por isso que eu sou meio... Mas depois que eu saí dessas lojinhas que o Gardenal me alugou essa primeira loja, aí que começou a fluir. Eu tava ali no meio. Os primos voltaram a trabalhar com você? Um primo voltou. O menor, aquele de primeiro, de 12 anos. O outro não voltou mais. Ok. E aí já não tinha mais 12. Aí já não tinha mais 12, 12 tinha uns mais 14 ali. 12 mais não. Tá bom. Beleza, 14. 14, tinha uns 14 anos ali. Já era no início de 2010. Naquela nessa época, loja. 14 anos ainda podia trabalhar, né? Podia. Hoje em dia é exploração de menores, né? Onde já se viu. Não, naquela época a mãe dele, ele com 12, a mãe dele falou, Matheus, não tem nada. Ela fala pra tua família, não tem nada pra tirar o guri, ele não para quieto. Tem, pode ser trabalhar. até vendas. Pode ser até vendas. No meu caso, foi, desmontar o celular. Vai. Bom. E show. E, inclusive, ele trabalha com isso até hoje também. Ah, legal, cara. Você montou, deu uma profissão pra ele, né? Deu uma profissão. Podemos dizer que sim. 2010, esse meu amigo Gardenal conseguiu me alugar essa primeira loja. E nesse mesmo ano, aí começou a bombar. Bombar mesmo, assim. Tava eu e meu primo. Comecei a vender daí esses celularzinhos também. Vendi um pouco, mas eu nunca fui da venda de celular. Eu sempre vendi um pouco e depois porque a margem é muito difícil. Eu não consigo trabalhar para ganhar pouco. Eu gosto de margem. Então, fiquei esse tempinho nessa loja e surgiu a oportunidade de comprar uma loja no Camelódromo. Mas aí era uma loja grande, uma loja grande mesmo. E esse amigo meu, Gardenal, tinha bastante intimidade com o pessoal que administra o Camelódromo. Ele me falou, olha, tem uma loja lá assim. E eu, com quem eu falo? Ele, não, eu vou te levar lá. Aí me levou, 7 mil, eu lembro até hoje, 7 mil aluguel. E eu pagava 1.000 e pouco, 2.000 reais. Caraca. Tinha luva pra pagar também ou não? Essa loja não, mais pra frente em outras vai ter. Aí essa loja era um restaurante, tinha sido um restaurante, estava tudo quebrado, feio, eu não tinha dinheiro, tinha só o que estava girando ali, né, igual a maioria das assistências. Mas mesmo assim, fui lá e peguei essa loja. Continuei com a loja do amigo meu, alugada, por um tempinho, e peguei essa outra loja. Aí nessa outra loja eu recém tinha comprado um Santana Stax. Que ano? Stax, acho que era, sei lá, 2000, acho que era. Acho que era um 2000. Já era o modelo novo. Era 2000, Coincidências, eu também tive um Santana, 86. E o meu era Stax, era laranja. Nossa, 800 era mil só pra ter o rodados. carro. Eu já tive outros carros antes ali, Chevette. Chevette, o ruim é que lá no sul não pega, né? A gente tava vindo pra cá, a gente acabou de ver um Monza. Só que o cara, ele pegou a Makita e ele cortou a parte do Monza de trás e fez uma picape, mano. O brasileiro é incrível. Beleza, e aí você tinha um Santana na época? Eu recém tinha comprado Santana, tinha pagado ali umas 3, 4 prestações. Tinha comprado uma casinha também, que é na mesma rua que a gente mora hoje. Também tinha pago umas 3, 4 prestações. Qual ano? 2010. 10. Deixa eu só fazer um ponto aqui. Nesse momento vocês já estavam juntos. Não, ainda não. Vai chegar lá. Vai chegar a vez da Duda. Legal, aguenta aí. 2010 sozinho, solo. Solo, tinha comprado uma casinha, Santana. Daí o que eu fiz? Peguei a loja, recém tinha comprado. Vendi o Santana, devolvi o Santana e devolvi a casa, porque eram 2 conhecidos que eu tinha comprado. Okay. Eles me devolveram dinheiro. Muita sorte, né? Não tem... Então peguei esse dinheiro, que foi uns 6, 7 mil reais, e me endividei até a tampa e consegui montar essa loja. Montei essa loja grande, contratei ali daí mais umas 2, 3 pessoas e começou a bombar. 2010, eu fiquei 2010 nessa loja, 2011, 2012, 2010, 2011, 2012. Com as duas ou você chegou a entregar uma? Daí eu entreguei a do Gardenal. Beleza. E fiquei só com essa loja lá do fundo. Ela era a última loja
Tá. 803, o número da loja. Tinha 803 lojas no Camelódromo e a minha era 803. Caramba, velho. Era O cara a última, passava assim. por 803 lojas até chegar a sua. Exato. E era a maior loja que tinha de assistência técnica. Tá. E, se eu não me engano, foi a primeira loja do Camelódromo de assistência técnica de Porto Alegre. Começou a bombar, botei 1, 2, 3 pessoas e eu tinha que viajar para o Paraguai. Eu ia toda semana ou de 15 em 15 dias. Aham. Até que chegou uma época que tinha muito cliente e tinha pessoas que eu precisava de alguém de confiança colocar ali. Chamei minha mãe para trabalhar. Minha mãe trabalha até hoje com uma fábrica de lingerie. Chamei ela em 2010 para ficar num sábado. Fui na sexta viajar para ela ficar num sábado. Ela ficou uma vez e... Não, nunca mais. Não me chamam mais. Desesperador, isso aqui eu não quero não. Não quero. Não tem como. Era muita gente cobrando. Assistência, não tinha ordem de serviço, controle, preço, tabela de preço. Não, era tudo na minha cabeça. Tudo boca a boca. Aí a cabeça foi passear no Paraguai, já Foi era. Paraguai, já era. Não tinha WhatsApp para ficar perguntando, vídeo chamada. Não. Aí ela ficou essa vez, aí não, nunca mais. Aí depois eu não sei como eu convenci ela de ficar de novo, daí ficou de novo. É porque mãe é mãe, né, cara? Não adianta. Até que ela veio trabalhar comigo. Largou a fábrica de lingerie e veio trabalhar comigo. Aí a gente começou, ficou com essa loja em 2010, 11, 12. Em 2013 surgiu uma oportunidade de uma loja mais pra frente, bem de esquina, que nem existia loja, só tinha o espaço. Ok. E aí eles liberaram para alugar e eu tinha que construir a loja ali. Peguei a loja, construímos a loja e eu lá nessa loja de trás, a loja grande, eu já vinha para São Paulo. A primeira vez que eu vim para São Paulo, eu vi que tinha 2 lojas na Pagé da 25 que estavam vendendo capinha de celular. Eu olhei capinha de celular. Não existia capinha de celular lá para vender. Eu olhei, vou levar algumas. Comprei, eu lembro que eu paguei R$80 cada capinha, simples, personalizada, assim, Stitch, na época era. Peguei umas, levei e vendeu. Daí eu comecei a vir, pegar a capinha e comecei nessa loja. Você pagava R$80 aqui e vendia por A quanto? R$200. Uou. Aí começou a vir cliente do shopping, que no shopping, por exemplo, era R$300, R$400 uma capinha e eu vendia 200. Ele vinha do shopping, atravessava todo o Camelódromo e ia lá no fundo para comprar capinha comigo. Na última loja. Na última loja. Essa loja da frente, essa loja, ela tem a visibilidade para toda a frente. Era bem no meio do Camelódromo, todo mundo que vinha da frente, uma passarela e a minha loja. Essa loja eu vou bombar, vou botar só capinha. Eu botei só capinha, construí toda a loja, fiz toda a estrutura, porta, móveis, tudo. E eu botei só capinha. Só capinha. A gente tava juntos aí já. A gente se conheceu bem nessa época de pegar essa loja, montar a loja, e daí eu conheci Eduardo. Então, peraí, vamos colocar uma pausa aqui. Esse momento é importante. Inclusive, um dos primeiros passeios foi de madrugada montando a loja. Putz, não, então vamos começar daí, vamos voltar daí. Verdade. Vai Beleza. fazer o quê, gata? Eu tô de bobeira, vamos lá passear. Vamos lá, então. foi bem assim. Foi bem assim. Como que vocês se conheceram? Vamos colocar um ponto aí. verdade, Como vamos que voltar vocês se conheceram? Não tinha Tinder na época ainda, né? Não. Então tá. Tinha Messenger? Não, tinha o MSN. Não tinha também. O Não, ICQ. 2013. Tinha o ICQ. Tinha o ICQ. ICQ, MSN. Não sei o que Mas é como é isso. que foi isso? Ah, Mas boa, eu não Duda. tinha. E aí, quem conta? A Duda conta. Fala, Vai Duda. lá. Eu sou cliente. Ah, você quebrou seu celular. Ah, Que celular que era? Na verdade... Posso falar? Na verdade, tinha uma pessoa que eu conhecia na época. E essa pessoa disse assim, tem uma loja no centro de Porto Alegre, dentro do Camelódromo, lá no final, que ele vai conseguir resolver o teu problema. O que tinha acontecido? Meu celular tinha molhado. Se esse cara não resolver teu problema, ninguém mais em Porto Alegre resolve. Eu pensei, tem que ir nesse cara, né? uou. Tem que saber quem é, vou lá, Já vou tentar tava com resolver. moral, já. Já. Isso, aí eu levei o meu celular lá, era um Ericsson, né?
Razery, isso, era um Razery. Levei lá e ele me atendeu, pegou uma chavezinha e ele desmontou o aparelho, assim, tipo, em segundos. Ele e ficou o aparelho aberto, assim. E eu olhei pra ele, meu Deus, muito rápido. E ali, ele disse, eu preciso dar um banho químico nele, mas não sei se vai resolver, mas eu vou tentar, né? E daí eu tinha um outro celularzinho, assim, de botão, acho que nem lembro, Blueberry, talvez. E era o que eu me comunicava. E ali eu já vi que rolou né? Uma conexão de olhares. Isso. Um olho na bancada, outro nela. Né? Isso. Bem assim. E daí o celular deu pau, não funcionou mais. Mas eu queria ir lá buscar o celular de volta, né? Porque na época era um aparelho muito bom. E daí eu combinei com ele algumas vezes, assim, de buscar e nunca buscava. Porque eu trabalhava até um horário ali, não lembro, acho que até às 8, e ele fechava tipo às 7. Não tava batendo o horário e eu trabalhava bastante, ele na época não conseguia buscar. Aí um dia ele fez a proposta, se tu sair pra tomar um chopp comigo, eu fico até mais tarde e te espero. Nada com a cliente, o cara chama pra pegar um chopp, mano. Caramba. Não, mas a gente já tava conversando ali pelo SMS, a gente tava conversando. SMS. Eu sei que eu aceitei, mas eu dei uns 3 bolos nele, acho. Nossa. Mais ou menos. Demorei, acho que um mês pra sair com ele. Deixava amigão, esperando. Né? Não é assim, ficava cara. esperando. Assim. Nem comia, não bebia, nada esperando. Não vou poder ir. Em cima da hora. E um dia eu fui. Aí um dia foi. Daí, Caraca, não Difícil. desistiu, hein, mano? Olha, quando é difícil, o cara Aí não que desiste. dá, né? Não. Legal. E aí um dia foi, deu certo. E a história do vamos lá pra arrumar a loja, como foi? Bom, eu já acostumada a trabalhar bastante, né? Eu não tinha nunca tive muito, horário, eu trabalhar pouco. Sempre trabalhei bastante. Naquela época você trabalhava com o quê? Eu trabalhava num salão de beleza. Salão de beleza. Na época eu tava fazendo cabelo já. Legal. E a gente começou a sair. E eu acho que, eu não lembro, acho que foi na primeira semana. Acho que foi na primeira semana. A gente começou a sair, em seguida, ele, eu preciso arrumar a loja. Eu já fui, assim, sem Legal. nem pensar muito. Ele já pensou assim, cara, essa mulher é fechamento, hein, mano? Essa é. Tô começando aqui, ao invés de só dar flores, chocolate, eu falei pra ela vir arrumar a loja comigo e ela veio. Aí eu falei assim, esse aqui que eu vou casar. Já era, não tem Tomei 3 bolos, mas pelo menos ela veio aqui ajudar uma loja, tá tudo certo. Então é pra essa mesmo que eu vou dar minha atenção, vou dar meu coração. Aí você já tava então com a loja do fundo, montando a loja da esquina. 2013. 2013. Exatamente. Ainda não se chamava iMove, era um outro nome, Era um outro nome. Mas aí a Duda entrou na jogada. Isso. Montou a loja, deu certo? Sim. E essa loja ficou bem bonita e era uma loja só de capinha. De capinhas. Só capinha, não tinha nem película, carregador, nada, era só capinha. Mas só capinha personalizada, Titi, tinha um rabinho, lembro, cara, que soqueira. tinha a orelhinha dele pra fora, assim. Soqueira, lembra Giovanna Antonelli? Apareceu Bob na novela, Esponja. Bob Esponja, soqueira, rabinho, Lembro beijo, tinha uma que era um beijo. Boa. Era só essas. Entrou no hype das Lotado. capinhas. E eu peguei daí um rapaz que trabalhava no shopping, que é um amigo meu, Douglas, alemão. Cara, quer trabalhar comigo? Eu vou botar a loja de capim? Quero. E eu falei pra ele, cara, era uma semana antes do Dia das Mães que eu ia abrir a loja. Eu falei, no Dia das Mães, no sábado, vai fechar isso aqui de gente. E bombou. No sábado do Dia das Mães, tava eu e ele escorado na parede, lotado de gente. Eu quero essa. Dinheiro aqui no bolso. R$4.000 em um dia só de capinha. Caramba, mano. E era só capinha, não tinha película, não tinha nada. Só esse tipo de capinha. E daí ali foi. Aí começou a bombar. Aí começou a bombar essa loja. Foi em 2013 ainda? A loja da rua, Dr. Flores? Sim. Sim, né? Foi. Na frente do camelódromo, aí tinha uma rua Dr. Flores. Tinha uma loja, segunda loja, assim, dessa rua Dr. Flores, estava para alugar.
Aí essa loja, uma loja de rua na frente, na Voluntários ali passa 1 milhão de pessoas por dia caminhando. Nossa. A esquina com a Voluntários. Caraca, velho. Segunda loja. Aí eu fui lá, olhei, 13 mil reais o aluguel. Na época, que ano? 2013? 2013, 13 13 mil mil reais reais. Que merda. E 130 mil. O 13 não tem. O 12 mais 1 tá sempre na O minha 12 vida. mais um tá na sua vida. Sempre. Não Quem tem pegou, falta. pegou. 130 mil reais de luvas para entrar e mais 13 mil reais de aluguel. Beleza. Aí eu fiz as contas, papel de pão, se eu vender 1.800 reais por dia, tá pago. Não tinha mercadoria para colocar, fui lá, tem como negociar 130 mil? Tem como negociar. 10 de 13. Por que não foi? Os caras são foda mesmo, né, velho? Cara, é realidade, não tem o que eu fazer. Cara, passa 13 números pra Não mim, que eu vou jogar em qualquer coisa pra ver se dá certo. Não tem o que eu fazer, mano. É verdade, Ai. não tem o que eu fazer. Uhum. E aí, 130 mil reais de luva. 130. Para quem não sabe o que é luvas, é um valor que se paga antecipadamente, é um valor de venda de oportunidade, do ponto. Né? Um ponto é um ponto bom, então, cara, você tá aqui, eu vou querer um pouquinho mais. Simples assim, e geralmente a conta fecha. Foi a primeira vez aí que eu paguei as luvas ali pra entrar. Fiz a conta básica, 1.800 tinha que vender por dia pra dar certo, para pagar as contas principais ali, aluguel, funcionário, daí já contratei outras pessoas. Peguei os restos de mercadoria que eu tinha da loja, consegui montar, não sei como, a gente nunca teve dinheiro guardado para, olha, juntar o dinheiro para investir. Foi sempre faz a conta e dá o jeito de pagar. É isso que eu fazia. Uhum. Ok. Dá o passo que Deus dá o chão, né? Exatamente, é isso aí. Começamos nessa loja, no primeiro dia, só com o resto de mercadoria das outras lojas, colocando na parede com meia porta, a gente vendeu R$1.800. Que era exatamente. Era o que precisava. Era exatamente o que você precisava. Vai dar certo. Aí, dali, o bicho pegou. Aí, essa loja aí bombava. Da hora, velho. Essa loja. Aí era o ano de 2013 com 3 lojas. 3 lojas. Exatamente. Aí, Quantas pessoas no time? Em 2013 devia ter umas 15 pessoas. Caraca, eu tinha que Mais ou menos. E aí, nesse momento, a Duda já estava dentro do negócio também ou não? Já. Tá. E aí você cuidava do quê naquela época? Naquela época, eu entrei quando a gente abriu na Andradas, né? Na verdade foi mais pra frente. Aí ela trabalhava no salão ainda, ela ajudava, claro, ajudando Quando podia. quando Mas podia. tava De lá, noite, eu trabalhava já sempre era de seu- noite já para era seu repor suporte mercadoria. ali, né? Sim, viajava, eu viajava daí. Legal. Eu sei que tem mais coisa para vir pela frente, mas eu quero destacar um ponto aqui. O quão importante foi a presença e o apoio da Duda para você naquele momento? Cara, nesse momento ela era o lugar que eu podia voltar, né? Antes eu não tinha ninguém. Eu sempre, depois dos 18 anos, assim, sempre morei sozinho. Então era a casa para onde eu podia voltar. Era o Porto Seguro. É o Porto Seguro, Sim. exatamente. Ele me falava, no início ele me falava muito assim, eu tô contigo, eu esqueço de todos os meus problemas. Eu digo, legal. Isso aí. Legal. Mas geralmente é, né? Uhum. Isso aí. E aí você ia viajar e sabia que tinha Isso, alguém sabia ali que tinha tava alguém, cuidando. exatamente. Alguém para voltar, um lugar para voltar, né? Não era aleatório. Boa. Terceira loja, 2013. negócio bombando, 15 pessoas no time. Qual que era o seu maior desafio naquela época? Meu maior desafio, nessa época, na minha cabeça não tinha. Isso era imparável. Na minha cabeça não tinha desafio. Legal. Na minha cabeça não tinha. Claro que hoje, olhando para trás, tinham vários, mas naquela época a minha cabeça não tinha desafio, era só fazer. Eu viajava toda semana, aí minha mãe cuidava do administrativo todo, eu não sabia nada, zero. Eu só sabia de ter novidade na loja, ter novidade na loja. Sua toda cabeça semana. tava nisso. Sua mãe tava no administrativo, a Duda tava ali organizando as coisas, ficava tranquilo. Então, tipo assim, cara, eu tenho que pensar em crescer. Você tava mirando na lua. Sim, eu tava sempre na lua. Literalmente. Sempre. Boa. Legal. Isso é familiar para a maioria das assistências técnicas que estão assistindo esse podcast.
no começo a gente vai fazendo tudo, né? Mas olha a importância de você ter uma pessoa jogando em cada posição. Mesmo dono da loja, mesmo sabendo que tinha um monte de desafio, né? Para ele não passava isso na cabeça, porque ele tinha um suporte atrás. A gente vai chegar um pouquinho mais para frente aí, você vai entender tudo. Bom, final de 2013 nessa loja foi estouro. Natal ali. Eu lembro, assim como lá naquela loja de capinha, a gente estava entre 3, 4 vendedores na parede da loja, lotada a loja de Natal, e os caras só entregavam a capinha e botavam dinheiro no bolso. Assim. Muita loucura. Resumindo, tava bombando essa loja mais do que as outras. Aí tinha assistência técnica, que era lá do Camelódromo, a primeira loja grande. A segunda de capinha. E essa de baixo, daí eu já tinha capinha e acessórios. Carregador, fone. Daí começou os acessórios. Mas não foquei em assistência nessa de baixo. Era só... Naquele momento, você já estava faturando quanto? Nesse momento, tava faturando aí uns 200 e poucos mil reais, mais ou menos. Legal. Boa. Aí finalizou o 2013 ali muito bem. Em 2013 também, no dia 13 de julho, que é meu aniversário, eu comprei o terreno onde a gente tem casa hoje. Legal. Um mês antes, foi bem legal essa negociação, porque um mês antes eu vi esse terreno para vender, essa casa, tinha uma pessoa que morava lá. Eu cheguei lá e falei para ele, quanto você quer? Ele, quero 60 mil reais. Posso pagar, eu gostava de pagar tudo, eu fazia qualquer negócio. Parceladinho. Qualquer negócio eu fazia. E Parceladinho. esse cara era duro, ele, não, me dá os 60 hoje, sai amanhã. Mas eu tinha ali já uns 20, alguma coisinha eu tinha. Mas não, eu posso te dar agora tanto e daqui um mês eu consigo te devolver. Não me dá nada agora, daqui um mês então vem com 60 e eu saio no outro dia. Beleza. Não vai vender para outro? Não vou vender para outro. E ele não quis o dinheiro de entrada, nem para segurar o negócio. Eu trabalhei um mês, juntei os 60, cheguei lá, um dia antes do meu aniversário. Pau. Toma. Mas o senhor falou que ia sair amanhã é meu aniversário, eu quero usar o terreno já que eu vou fazer uma festa. Ele saiu de madrugada. Caramba. E de madrugada, no outro dia de manhã cedo, a gente arrumou, os vizinhos ajudaram, eu arrumei o terreno, a gente botou uma tenda lá de circo, assim, e eu fiz um festão. Aí ficou marcado também em 2013, o dia do meu aniversário. Dois homens de palavra, né? Dois. Você deu a palavra que compraria, ele deu a palavra que venderia só para você, que sairia no dia seguinte. Sim, né? Saiu na madrugada. Esqueceu um monte de coisa e nunca mais voltou. Legal. Mas com 60 mil no bolso também, meu amigo. Tudo, naquela sofá, deixa que tiver. Sim. Né? Aí finalizou 2013, aí veio 2014. 2014 foi o melhor ano da minha vida. Eu engravidei também. A Duda engravidou em 2014. Da? Ana Clara. Ana Clara. Uhum. Aí a Duda engravidou em 2014. Em 2014 daí eu abri mais duas lojas. E uma numa outra rua, muito boa também. Um movimento espetacular. E aonde era outra? No shopping? No Graziotin. Isso, Graziotin e outra na Salgado. E daí outra na Salgado. Aí foram 6 lojas, ficou no total. Aí 2014 foi loucura. 2014 era loucura. Foi abrir 3 lojas em um ano. 3 lojas em um ano, mais as 3 que já tinham, faturando... 550 mil. Putz, mês. Quantas pessoas no time? 33. 33 pessoas no time. E eu zero de gestão ainda. Começou 2008. Tudo no papel. Começou 2008, no fundo da loja do amigo, numa bancadinha de 60 centímetros. 6 anos depois, tinha 6 lojas, faturava R$500 mil por mês. 6 milhões no ano. É. E há quem diga que é sorte, né? Legal. Aí 2014... Aí a casa já estava construída ou não? Não, daí eu comprei em 2013 e eu reformei rápido, assim, a casinha que tinha, era pequena, reformei. Aí convidei a Duda pra vir morar comigo, né? A gente não morava junto ainda. Aí ela veio. Tinha a Anne, que era a filha da Duda, que me chamava de pai, que eu fui o pai dela. 2014... Daí foi 2013? Não, foi 2014, derrubei tudo,
porque a nossa ideia dela veio comigo e tinha um quartinho só essa casa. E daí a minha ideia era ter uma família gigante. Eu queria ter 5 filhos, 10 filhos. Quantos filhos eu falava que eu queria ter? Um monte. Crescer, multiplicar e Alugar abater no uma imposto de van. renda, né? Eu pensava em ter... Não, ele falava uns 5. Ah, quero ter pelo menos 5. E eu ficava, gente, meu Deus. Eu vim de uma família pobre, né? Então eu não tinha conforto e eu queria fazer. Daí depois que ela veio morar comigo, com a Anne já, feito, agora eu vou fazer a família que eu quero fazer. Legal. Derrubei aquela casinha, que eu recém tinha gastado uns 30 mil pra reformar. Em 1, 2, 3 meses, eu acho. Derrubei tudo. Menos de meio ano. E daí comecei do zero a casa. Do zero. Fiz um projetão gigante. Casa, 3 suítes, piscina, tudo que imaginar. Pagamos tudo à vista. Aí Tudo. comecei a fazer a casa, eu tinha 20 mil só guardado. Dá pra fazer. Adivinha quem indicou a arquiteta pra fazer minha casa? O Gardenal. Boa. Adivinha quem indicou o mestre de obras pra fazer minha casa? O Gardenal. O Ele Gardenal. recém tinha acabado de construir a casa dele. O mesmo cara que fez a casa dele, ele é um pai pra mim. O Gardenal tem que ser vereador, conhece todo mundo na cidade, velho. Boa. Ele é É um incrível. pai. Ele é um pai pra incrível. mim. Da hora. Coração gigante ele tem. E daí eu falei pra ele, eu tenho 20 mil só pra começar. Ele, vai que tu vai conseguir. E daí foi os 20 mil reais que eu dei pro pedreiro de entrada e o resto, história. Todo dia era o dinheiro que fazia na loja, botava e comprava cimento, areia, pedra. E daí foi 2014 inteiro construindo a casa. Na verdade, do meio, mais ou menos, de 2014 até o início de 2015, né, mano? A Ana nasceu em novembro de 2014. Aí em 2015 ficou pronta a casa, demorou 10 meses pra A gente fazer. entrou em abril de 2015 na casa. Então demorou ali uns 10 meses pra fazer. Como a Duda falou, a gente não tinha crédito em nenhum banco, não tinha cartão de crédito. Eu não gostava de usar cartão de crédito, não. Se tava vindo, eu tava repondo mercadoria e girando. Só girava toda a vista, não tinha nada de banco, nada, zero. E a minha gestão zero, eu não sabia nada. Não sabia o que era CAC rosa, nada, zero, não sabia nada. Do marketing nem passava pela sua cabeça naquela época. Eu não sabia nem meu ticket médio, nem sabia o que era isso. Eu só sabia faturamento. Só faturamento e quanto era uma capinha e quanto eu tinha que vender. Era isso que eu fazia. Tá. Contas básicas. 2015, então, a gente foi para casa. E 2015 foi um ano... O pior, o 2014 foi o melhor ano e 2015 foi o pior ano, acredito, das nossas vidas, que a gente perdeu a Anne. E a Duda pode falar um pouco mais, que ela gosta. Gosta não, né? Mas tem mais Tem mais repertório pra habilidade. isso. Bom, a gente não tem muito tempo ainda, mas eu vou tentar resumir o máximo possível. Quando eu conheci ele, eu tinha a Anne, né? A minha filha mais velha. Na época, ela tinha 3 aninhos, né? 3. E a gente já vivia uma batalha sem ele saber. Enquanto que ele estava lá fazendo dinheiro, eu estava vivendo uma batalha com ela. Ela teve leucemia com 2 aninhos, isso em 2012. E eu cuidei dela por 5 anos nesse período aí de tratamento, né? O primeiro ano é mais intensivo, assim, quando a pessoa tem câncer, né? São 5 anos de tratamento. O primeiro é o mais forte, que tu fica no hospital ali internado. Então, eu vivi 1 ano todo dentro do hospital. E quando eu conheci ele, ela estava fazendo a manutenção em casa. A gente ia algumas vezes no ambulatório, voltava para casa. Todo aquele processo, a carequinha, máscara e tudo mais. Primeiro ano já começa a ter os sinais físicos, né? Debilitar fisicamente o cabelo. Isso. Na verdade, quando tu começa a fazer o tratamento ali com quimioterapia, no primeiro mês, já perde cabelo, tudo. Já é bem, bem forte, assim. Aí, conheci ele. Na verdade, eu já não tinha mais intenção de ficar com alguém, né? Meu passado era um pouco mais dolorido, assim, então... Mas conheci ele e eu vi que era uma pessoa muito educada. Ele falava muito bem com a família dele, com a mãe dele, com a avó dele. Ele era muito educado, assim. Então, eu gostei muito dele desse jeito. E a minha filha, na época, adorou ele. E em pouco tempo, ela estava chamando ele de pai. Então, foi o pai dela, né?
E em 2015 ia fechar os 5 anos de tratamento. Ela tava com 6 anos, né? Daí tava fechando os 5 anos ali a gente disse que a doença entra em remissão, né? Daí a pessoa tá curada. E a doença voltou em 2015, ali em setembro, mais ou menos. E daí foi muito rápido, quando a doença volta, assim, esse tipo de doença, ela vem muito, muito rápido, e quando é a segunda vez ela vem mais forte. E daí o nosso corpo acaba que não tem tanta força a mais. Isso. E a gente perdeu ela no dia 5 de outubro de 2015. E a partir desse momento, foi o nosso primeiro tombo que a gente tomou. Foi onde que a gente foi... Eu fui primeiro ao fundo do poço e depois ele foi indo comigo. A gente ficou, assim, mais ou menos 2016, 2017, acho que foi um momento que nós dois estávamos com depressão e não conseguíamos mais gerenciar a empresa, né? Então, nessa época, pode falar. Em 2015, ali, depois da perca da Anne, desde o dia 1, a Duda já não conseguia mais. Eu tive que segurar as pontas ali por um período mais ou menos de 1 ano, que ela ficou bem off, assim. E depois que eu segurei as pontas, eu não aguentei mais, e daí... eu melhorei um pouco ali 1 ano depois, e daí ele... Aí tá, agora um sobe um pouquinho e o outro, né? Foi assim. E final de 2016, ele montou um salão pra mim, que ele sabia que era o meu sonho. Eu queria ter um negócio, eu queria ter alguma coisa. E meu sonho era abrir um salão, era que eu dominava, né? Trabalhava muitos anos com salão. E ele abriu o salão na tentativa de fazer eu voltar a viver. E foi o que funcionou pra mim. É a forma que ele encontrou de cuidar de você. Sim, né? sim. Porque eu acho que com as forças dele já não não dava mais naquele momento, é isso? Sim, sim. Não dava mais, e ela precisava fazer alguma coisa, não fazia nada, a gente só... Aí nessa época, bebida também, daí o cara bebia mais. Aí a Duda teve certeza do padrão que ela enxergou lá atrás, que ele tinha um cuidado com a família, do jeito que ele cuidava com a família. Ele falou, tive certeza do homem que eu escolhi pra minha vida, é isso? E o salão de beleza na época ali foi o que realmente me fez viver. Na época, pra mim, foi o meu suspiro de vida, porque eu realmente não estava dando conta. E fiquei empreendendo ali sozinha por 3 anos, e foi muito bom, né? A ideia dele, por mais que às vezes a gente pense que não seria interessante para alguém que está muito ruim psicologicamente, assim, sabe? Tu tá vivendo um luto, tá numa depressão, tu colocar alguma coisa assim que a pessoa goste para fazer, né? Tu consegue dar um suspiro de vida, assim, e realmente foi o que aconteceu. Que bom. Legal. Dizem que o trabalho dignifica o homem e a mulher também. Acho que tem alguns relatos aí de pessoas que também se curaram. A gente pode chamar isso de distração, mas não é só isso. A psicologia explica de uma outra forma. Mas o fato de você se afastar um pouco, né, daquilo vai te deixando mais forte. E aí vocês fizeram isso juntos. Né? O mais importante é isso, porque em alguns momentos o casal ele rompe, né? Cara, eu tô cheio de dor aqui, eu tô cheio de ferida aqui, eu também tô. Cara, não tem nada para te dar, então vai cada um para um canto. E nessa hora vocês criaram Fortaleza de novo. Vocês passaram por isso juntos. E 3 anos de salão. Como que foi depois disso, Duda? Bom, foi em 2017, 18 e 19 ali o salão, que eu mantive com as minhas clientes. E fui me curando no processo também. Mas assim como eu captava muitas clientes por conta do meu trabalho, atendimento e tudo mais, eu perdia muito cliente, porque eu vivia assim, ó. Tá. Né? Altos e baixos. Então eu conseguia entrava bastante cliente, mas ao mesmo tempo saía. E eu vi que sozinha eu não ia dar conta, né? Eu preciso fazer alguma coisa que daqui a pouco eu não atendo o cliente final, porque se eu tiver esse momento de queda, eu consigo, né, me manter aqui e eu tenho alguém que atenda o cliente final. E daí veio a pandemia. Nesse período de salão, você permaneceu com as 6 lojas?
Sim, e na verdade a gente foi diminuindo um pouco. Diminuiu um pouco as lojas. Depois que ela se recuperou, aí parcialmente você começou a desacelerar. Na verdade, eu desacelerei no momento que ela também... Eu segurei as pontas, que eu digo, mais de casa, assim, dela, Tá, né? entendi. Porque daí a gente tinha a Ana Clara pequena, de 6 meses, e tinha a Duda, que não conseguia dar conta. Então, eu tive que ajudar em casa e no trabalho. No trabalho, quem segurou mais as pontas, na verdade, foi a minha mãe, que era, na época, Administradora. administradora. Porque a loja era um caixa eletrônico para mim na época. Só pegava dinheiro, eu ia para a loja e ficava na frente da loja, assim, olhando, mas eu não fazia... eu viajava, tinha que buscar mercadoria. Ok. Quem fazia isso era eu. Eu fazia, mas não tinha discernimento, assim, sabe? Normal. Eu não era o meu normal. E em 2017, 17 ou 18, acho que foi 17, a gente teve um desentendimento com a minha mãe. E nessa época a gente tinha 4 lojas. Tinha 2 que estavam meia boca, a gente fechou. Ficamos com 4 lojas. Das 4 lojas, aí a gente dividiu. Ficou 2 com a minha mãe e 2 comigo. Foi em 2018 isso. 2018, daí a gente ficou com 2 lojas. Mas, sabe, não era mais a mesma coisa. E eu achava, na minha cabeça, eu achava que era a mesma coisa lá do início. Que era o quê? Se eu for pra cima, eu vou fazer funcionar. Só que nessa época já não tinha nenhuma loja no Camelódromo, lembro? Depois não tinha nenhuma loja assim na rua. E eu sempre era o primeiro. Só que nessa época aí, daí já tinha várias lojas. Eu não era o pioneiro, não era o único lugar que tinha aquele tipo de produto ou serviço. Então já tinha mais concorrentes, caiu o faturamento. Eu não estudei o mercado, não estudei nada. Então eu achava que fazendo aquele mesmo esforço que eu fazia lá atrás, ia resolver. E eu comecei a fazer e batia na trave, batia a cabeça e não dava, e cada vez vendendo menos. E eu não tinha liderança com o vendedor. Eu não tinha, só sabia cobrar. E em 2018 eu vim para São Paulo, conheci um cara que tinha uma loja na... Vou falar um pouquinho antes. 2017, que eu tava mais off, eu sou o cara que tá sempre olhando alguma coisa. Olha que legal, dá para fazer isso, aquilo. O Issan também foi, Rei do iPhone também foi inspiração. Rei do iPhone, esse outro cara que eu conhecia. Poucas pessoas no Brasil faziam manutenção só de iPhone, só Apple. Em 2017 ali eu comecei a ver que existia esse mercado só Apple, tá? Apple eu já conhecia há muito tempo, inclusive tem um negocinho aqui no pescoço. E num dia de noite me veio a ideia da iMovie. Foi em 2017 isso. Veio a ideia e tal, criei toda a marca e deixei em stand-by. Veio a iMovie, veio a ideia, que eu posso falar como que foi, e deixei em stand-by. Quer saber como foi ou não? Lógico. Lógico, eu só tava esperando você terminar de falar. Vai caber tudo isso em 15 minutos ainda? Vai caber, vambora. Pau no gato. A iMovie, eu tava um dia de noite conversando com um pai de um amigo meu que trabalha com marketing, assim, e veio essa ideia de noite do MUV, quer dizer movimento uniformemente variado, que é da física, da matemática ali, que é um movimento constante que está sempre crescendo, está sempre em movimento. E o I de eu, sempre em movimento. E eu me vi assim. E numa pegada sempre, Apple já, né? I também já tem um fit ali com o iPhone, iPad e tal. Ok. Então veio esse nome nessa noite, veio o iMovie, veio essa ideia, esse conceito, né? E o porquê? O que eu peguei? Peguei que quem tem iPhone não quer perder tempo. Então eu peguei a questão do tempo. A iMovie veio para ser uma empresa que ia atender as pessoas na casa delas, para que as pessoas que não podem perder tempo, quem tem iPhone tem um poder aquisitivo maior e o tempo vale muito mais do que dinheiro. Então eu pensei nessa estratégia. Uma empresa que diminua
o custo de tempo das pessoas para resolver o problema com o seu dispositivo Apple. Essa foi a ideia inicial. Passei para o meu amigo e a gente ficou a madrugada inteira criando os logotipos. Daí ele deu a ideia do Yin Yang, que tem as duas forças, feminina e masculina. Então, o nosso logo, ele tem o rosa e o azul, que são as duas forças, e vem esse degradê. Se botar o pingo no i aqui também é do Yin Yang, então tem toda essa pegada, e o logo ficou nesse formato, que é um movimento uniformemente variado, que nunca para. Então, eu sempre em movimento, nós estamos sempre em movimento. Essa é a ideia da iMovie, que é sempre em movimento. Fantástico. Em 2017 foi isso. Criei e deixei parado lá. Criei o domínio, iMovie.com.br, criei o Instagram, iMovie_oficial, e deixei tudo parado, não fiz nada. Em 2018, vim para São Paulo, conheci um cara que tinha uma loja na Avenida Paulista, numa galeria, e ele estava vendendo a loja. Tava ruim lá em Porto Alegre, eu queria fugir dos problemas, essa é bem a real, queria fugir dos problemas de lá, eu vou comprar a loja do cara. Eu tinha um carro, vendi o carro, dei de entrada o valor, viemos para São Paulo, eu, a Duda e a Ana Clara, viemos morar em São Paulo para tocar essa loja. Me deslumbrei, a Avenida Paulista, muita gente, passava muita gente. E mais uma vez você se desfez de um carro para empreender. Ah, verdade. Eu nunca, tem várias coisas que eu não penso, só faço. Importante o desapego material nessa história. Hein? Viemos sem carro, e era um motivo até de problema de condução, né? Só que não deu certo. Eu fiz essa conta e foi a vez que a conta não deu certo. Antes eu sempre assumia o BO, 100 mil, 10 de 10. Pagava os 10 de 10, dava tudo certo. E essa vez não deu certo. Essa vez, na verdade, já tinham vindo várias coisas erradas, foi mais uma coisa errada que não deu certo. E você atribui isso ao quê? Falta de gestão? Falta de gestão, falta de conhecimento de empresário mesmo. Ok. Eu sabia fazer, comprar e vender, e eu sabia fazer o negócio acontecer. Mas eu não tinha zero gestão. Legal. Deixa eu trazer um ponto aqui que acontece com muitas assistências e outros negócios também. À medida em que você vai crescendo, trago verdades, você vai ficando solitário. Então, é importante que você caminhe com pessoas que já passaram por aquilo que você passou e, principalmente, pessoas melhores que você. Jacques, mas eu tenho que tirar dinheiro do bolso, eu tenho que investir. É um caminho mais sólido, é um investimento que você faz. Então, onde você estiver, procure um mentor, procure alguém que já passou pelo que você passou e eu espero verdadeiramente que você aprenda muito com essa história aqui. Matheus. Na verdade, eu era muito arrogante, prepotente e o ego lá em cima. Hoje você consegue enxergar isso? Sim, hoje sim. Caramba, velho. Porque eu achava que eu podia fazer tudo, mas não é assim que funciona. Isso que você falou agora, eu enxergava de outro ângulo como arrogante. Cara, se eu já fiz 6 milhões por ano, o que eu tenho a aprender com o cara que começou hoje? Você não se achava arrogante, você se achava visionário. Eu achava melhor que todo mundo. Uhum. Eu me achava melhor que todo mundo. Entendi. Porque eu fui o primeiro a ter capinha, porque eu fui o primeiro a ter assistência, entendeu? E hoje eu vejo isso claramente. Claramente que foi onde Deus colocou as pedras, não sei se é assim que se fala, mas hoje eu vejo que foi para eu acordar e ver, opa, não é assim que funciona. E você já tinha essa visão? Ou não? Você comprava todas as ideias dele? Não, eu já percebia o comportamento dele, mas eu nunca quis apontar o dedo, sabe? Confrontar. Isso. Eu sempre fui de estratégia de tentar falar de um jeito, falar de outro. Bom, mas se ele não conseguiu perceber, não vou insistir. Não, eu nunca fui de bater de frente, mas eu percebia. Como diz a Karina Pelói, aquela doma fácil, né? A mulher que doma, então ela vem... Legal. E sempre tive a paciência também de esperar. Eu sabia que em algum momento ele ia acordar. Tinha certeza disso. Que aquilo tudo era temporário. Você confiava no homem. Confia até hoje. Confio muito. Legal. Não deu certo em São Paulo, e aí? Não deu certo. Aí ficou bem legal a história. A gente chegou, ficamos um mês, dei um dinheiro de entrada, tinha que pagar o restante. Chegou outro mês, não tinha o dinheiro,
O dono da loja chegou batendo na mesa. E aí, minha loja, o dinheiro não tem. E eu vim porque a loja ela tinha 50 mil seguidores no Instagram naquela época. Era bastante, era bem conhecida no mercado. A loja era um ponto bom, bacana. E ele me tirou. Daí, nesse dia que eu não tive, passou um mês, eu não tinha o valor para dar. Ele tirou o Instagram e tirou o telefone. Aí eu não tinha como atender. Caramba. O maior ativo que você tinha... Exato. Aí não tinha o que fazer. Aí eu, cara, eu vou perder os 50 mil. Tinha dado 50 mil de entrada, vou perder os 50. E tava aqui em São Paulo, não tinha ninguém conhecido, assim, próximo. Fiquei acuado. E olha, tá, a gente já tá aqui em São Paulo. Eu tenho a ideia da iMovie. O que a gente vai fazer? Vou começar aqui, já tô aqui, vou testar. Tinha a ideia, tava lá 2 anos parado. Eu só tinha criado e deixei tudo parado. Aí eu tinha as ferramentas. Eu não consertava mais nessa época, há muito tempo. Tinha as ferramentas. Peguei as ferramentas, comprei uma maleta na Santa Efigênia. Aí começou a história do tráfego, dos anúncios. Peguei, maratonei Pedro Sobral, Thiago Tesman, maratonei ali uma semana, 3, 4 dias. E de noite, num dia de noite, consegui subir o primeiro anúncio no Google. Subi, deu 1 hora, depois 2 horas, pum, primeiro contato já veio, já fechei o primeiro serviço, assim, no mesmo dia que subiu o anúncio. E daí a gente ficou alguns meses em São Paulo, ficamos no total de 7 meses, até que um dia veio o Google e cortou. Política de suporte técnico terceirizado. Conheço bem essa mensagem. Maio de 2019. Isso. Foi em maio de 2019. E aí o Google proibiu nenhuma assistência técnica, continuou com os seus anúncios ativos. Daí a gente estava em São Paulo, com a filha pequena, apartamento alugado, perdemos loja, não tinha mais o que fazer. Em Porto Alegre a gente tinha casa, tinha todo o conforto, tinha outra loja lá, a gente deixou uma loja lá com um gerente tocando. A gente, agora não tem o que fazer, eu vou voltar. A gente voltou. Voltou para as raízes. Voltamos. Só que voltou melhor, né? Cascudo. Exatamente, o que o cara ganha é a casca. Aí voltamos em 2019 e tinha uma loja. 2020, em 2020 a gente separou. Sim, antes da pandemia. Um pouquinho antes da pandemia, acho que 2 meses, né? Uns 2 meses antes da pandemia, em janeiro. A gente se separou em janeiro, a pandemia veio em março. Foi março, veio a pandemia em março, daí eu tava com o salão, fechei o salão, ele tava com a loja, não tinha mais movimento, fechou a loja. Sem trabalho e sem marido e sem mulher. E sem... O psicológico, a tempestade. E a pandemia, né? E a pandemia. Como que vocês passaram por isso? Por quanto tempo vocês ficaram separados? 10 meses. 10 meses. Daí na pandemia o que aconteceu? Eu voltei para Porto Alegre, daí eu tinha uma loja só, e a minha mãe tinha uma loja. Eu cheguei em Porto Alegre, ela, Matheus, quer ficar com a loja? O que ela gostava é fábrica de lingerie, tanto é que ela tem até hoje. Okay. Eu fico. Daí eu voltei e fiquei com as 2 lojas. Aí deu ali pouco tempo. Veio a pandemia. A gente vendia ali, sei lá, 5 mil reais por dia, mais ou menos. Veio a pandemia e zerou isso. E a gente não fazia delivery, não fazia nada. 2020, zerou. De 5 mil, zerou. A gente tentou até ali, ficou uma semana trabalhando, todo mundo interno, vamos entregar, motoboy, tal. E a gente ficou a semana inteira para vender 5 mil reais. Eu, cara, isso não vai dar certo. Tinha mais de 10 colaboradores. Tinha uns 14, eu acho. Fornecedor para pagar? Fornecedor para pagar, estoque. Cara, o que eu vou fazer? Eu vou fechar tudo. Fechei tudo. E graças a Deus que eu fechei tudo, porque durou, sei lá quanto tempo. Fechado, ficou muito tempo. 2020. 2008, juntou 6 lojas ao longo da jornada. 2020, nenhuma loja. 0. E separado da Duda. Altos e baixos. Altos e baixos. E separado da Duda. E eu voltei para morar na casa da minha avó. Um quartinho que ela tinha lá. E daí... quantos anos você tinha? 32. Como é que foi pra você isso aí?
Foi tranquilo, de boa. De boa. Casa de vó é tudo de bom. Foi de boa. Morar lá foi super de boa. Essa parte de ir morar lá foi de boa, assim. Mas voltei pro ambiente mais precário, assim, né? Uhum. Mas ele tem uma... Como que eu posso falar? Resiliência. Ele não pensa onde ele está. Ele pensa para onde ele vai. Tá. Então, ele nem pensava que ele estava ali. Embora eu não estivesse com ele, a gente estivesse separado, mas eu tenho certeza que ele... Não importa onde que eu tô, importa para onde que eu vou. E o que aconteceu? Quando a gente voltou de São Paulo, a iMovie morreu de novo. Tá. A iMovie veio em 2017, veio a ideia, ficou parada. 2019, em São Paulo, veio e morreu por causa do Google. Eu voltei lá para outra loja. Aí morreu essa loja, no dia 2, a iMovie já nasceu de novo. Agora é a hora perfeita para começar. Sozinho, zero reais. Dentro da caverna do Tony Stark. Exatamente, era uma caverna, porque era embaixo da casa da minha avó. Massa. Era embaixo. Eu peguei mesmo o Tony Stark, né? Lembro. Aí peguei uma das bancadas tinha bastante ferramenta. Eu não consertava mais nessa época. Em São Paulo, quando eu fiz, eu também não consertava, mas eu sei consertar. Aham. E daí eu comecei, de novo, na fundo da caverna, montei a bancada, peguei uma foto minha, tirei uma foto eu consertando na bancada, peguei todos os contatos que eu tinha e mandei. Você sabe que eu sou o Matheus, da loja tal, e a gente teve que fechar por causa da pandemia, mas a partir de hoje eu começo esse novo projeto, que é a iMovie. A gente faz manutenção em iPhone, Mac, tal. Faço esse atendimento a domicílio, manda para os teus contatos. Mandei para todos os meus contatos. E no outro dia eu já tinha uma troca de bateria para fazer. No meio da pandemia, frio, chuva, não tinha ônibus. Eu fui até o centro atender uma pessoa, R$100 e poucos lá, foi a primeira venda que eu fiz. Um iPhone SE 2020. Aí em 2020 fiquei nessa aí, fiquei acho que uns 2 meses na minha avó, talvez. Uns 2, 3 meses, até que eu não dava mais conta, assim, de atender ali. Aluguei um apartamento, que no apartamento eu montei a bancada na sala do apartamento também, um JK, assim, pequeno, era só pra mim. E depois de um tempinho também, eu já saí desse apartamento, aluguei uma sala comercial, daí foi a primeira salinha, lojinha da iMovie, que tinha o quê? 20 e poucos metros? Acho que era 35 metros 35 metros quadrados. Aí ali eu já contratei a primeira pessoa. Eu faturei até 20 mil reais, eu faturei sozinho, atendendo a domicílio. Ok. E em casa ali, os reparos que precisava fazer em casa. Contratei a primeira pessoa, a minha ideia era o quê? Contratar uma pessoa por mês. Tá. E ir dobrando o faturamento. Se eu consigo fazer 20, se eu botar outra pessoa, faço 40 e assim sucessivamente. Fechou 2020, a gente voltou no final do ano. Quando a gente voltou no final do ano, tava nessa salinha ainda. Tava nessa salinha com 2 colaboradores já. Legal. Então, salinha, 2 colaboradores. 2021. Vou falar mais rápido aqui pra gente... A cabeça já tava diferente, pulou as 7 Sim. ondinhas. Cara, esse ano é o meu Sim. ano, tô voltando, a Duda tá do meu lado, tô com tudo. 2 colaboradores, agora vai. A ideia era fazer dar certo. A gente já tinha percorrido um caminho de experiência ali, né? De coisas que tinha dado errado. Então, muita coisa a gente já sabia que não dava certo, né? Coisas que deram certo e coisas que deram errado. Exato. Então, daí, 2021, a gente já estava com a ideia de crescer saudável. De forma sustentável ali. Mesmo que não fosse na velocidade que você estava acostumado, mas Isso beleza. é difícil pra mim. Cresce, platô, cresceu. Legal. Buscou algum conhecimento, algum curso, alguma coisa? Sim, em 2021, acho que a gente fez o Gestão 360 da Tati, acho, online. Revolução Sim, 360, sim. ok. Ah, legal. A gente Duda começou fez mais online. A gente começou a procurar mais autoconhecimento também. Não somente do negócio, mas para nós também. Porque a gente sabia que precisava ter uma
uma estrutura melhor. Bacana. Deixa eu explorar esse ponto, porque para mim é muito importante como gestor de pessoas também, né? Como que você avalia esse período de altos e baixos sem se conhecer? Vocês acreditam que se esse autoconhecimento ele tivesse vindo antes, o cenário seria diferente? Com Duda, certeza. Com certeza. fala para mim. O que seria diferente para você? Acredito que eu já ia ter pelo menos uma prévia de como eu ia me comportar, o que eu ia ter que viver, como que eu ia lidar com as situações, né? Então, o autoconhecimento hoje facilita muito porque a gente sabe o que vai ser um problema, o que não vai, e juntando com a experiência que a gente tem também, é muito mais fácil, né, da gente conseguir traçar um caminho, né? A gente não tem muito mais dúvidas. Legal. Né? Matheus, e para você? Para mim, eu teria mais humildade em pedir ajuda. Que é o que eu tô fazendo hoje, todos os dias. O seu ego, naquele momento, ele já estava mais quietinho. Já estava mais silenciado? Ou não? Em qual momento? 2021. Ainda não. Ainda não. Você ainda estava lambendo as feridas, né? Não, você tava sempre com a cabeça lá na frente. Igual ela falou, eu tô lá na minha avó, mas eu não tava lá, eu tava lá na frente. Acontecendo comigo? Eu sou o Matheus. Em 2, 3 meses eu tava num apartamento, numa avenida, e depois eu tava com uma loja, e depois eu tava com o apartamento atrás da loja, entendeu? Depois eu tava... Eu queria mostrar pra mim e para as outras pessoas, não tanto para as outras pessoas, mas eu sempre penso mais em mim, assim. Mostrar pra mim que eu posso e consigo resolver de novo a parada. Legal. E aí vocês fizeram Revolução 360 da Tati, é isso? Isso. A nossa querida Tati. Tati, beijo pra você. E depois? Bom, 2021 o Antônio nasceu. 2021 o Antônio nasceu. O Matheus a gente já estava com a terceira reforma da loja, né? Começou com 35 metros quadrados, aí alugamos em outro endereço em 2021 com 80 metros quadrados. E um ano depois a gente pegou a sala do lado, que dobrou. Verdade, 45 mais 45. Dobrou. Isso, dobrou. Aí pegamos a sala do lado e dobrou. Aí nesse período a gente já estava procurando outras coisas, começamos a fazer terapia, começamos a organizar a casa, né? Então, 2021 eu comecei a ver resultado em mim e também resultado nele, resultado na empresa. Então eu pensei, bom, né? É por esse caminho, preciso aprender mais sobre isso, preciso ter mais autoconhecimento para gerenciar tudo. E tomar decisões mais responsáveis, né? Sim. Também. Exatamente. Legal. Isso não inibiu o seu crescimento, a sua força, a sua velocidade. Mas é possível a gente afirmar que o Matheus ele ficou um pouco mais cauteloso, mais cuidadoso. Sim. Né? Sim. Mas o que aconteceu, na verdade, o Matheus ficou mais medroso. Tá. Porque lá atrás perdemos tudo, entre aspas, né? E agora já tinha a Ana com várias 4, vezes. Tinha o Antônio, então daí o cara vai ficando mais velho, vai ficando com mais medos. E vai diminuindo os sonhos. Mais conservador. Deixa eu botar um ponto aqui. Eu retornei a trabalhar, então, na iMovie, quando o Antônio tinha 1 ano. Tá. Antes disso, eu trabalhava de casa, um pouco ali no marketing, ali no Instagram mesmo. Mas eu retornei quando ele tinha 1 ano, em 2022. Nesse período que eu voltei, a gente já estava há algum tempo já com autoconhecimento e tudo. Aí eu comecei a perceber que a gente tinha alguns desafios comportamentais no time. Algumas atitudes da galera do time, algumas más atitudes contaminavam o restante do time. E eu pensei, cara, eu preciso resolver isso daqui. Só que eu não posso dizer para essa pessoa ir lá e dizer, olha, tu não pode fazer isso aqui. Não, eu faço assim, ó, eu tenho que fazer uma estratégia ao redor daquilo. Padrão Duda, né? Chegar pelas beiradas. Eu preciso para que a mineiro pessoa vai entender o que eu tô falando. Mineiro come pelas beiradas, né? O gaúcho eu não sei, mas lá em Minas a gente fala isso. Sim. Então a Duda ela foi contornando ali. Isso. Então, para cada problema comportamental do time, ou algum desafio, ou alguma outra coisa que acontecia ali dentro, eu estudava para saber como resolver aquilo. E daí eu fazia uma reunião
e resolvia aquele problema. Aí na outra semana eu fazia isso de novo. E tudo isso de uma forma tranquila. Muito tranquila. Sem quebrar ovos. Não. Na classe, na finesse, no salto. E dava muito resultado. Resolvia, era da água pro vinho, assim, muito rápido. Legal. Eu sei que a gente já está chegando no ponto de falar como que está a loja hoje, mas eu quero que você fale um pouco mais sobre esse cuidado com o time. O que você enxerga hoje que você não enxergava antes? Hoje, acredito, por conta do autoconhecimento, né? Eu vejo que é muito importante a gente entender que o outro é uma pessoa também com sonhos, com vida, com família, né? Motivações diferentes. Exatamente. Nem Então, tudo é dinheiro. exatamente. Então, eu preciso que aquela pessoa que está com a gente no time tenha sonhos, tenha vida, tenha uma motivação, tenha ambição, né? Então, o que eu quero para mim, eu quero para aquela pessoa também. A gente tem uma frase que a gente fala lá na iMove, tem que ser bom para mim, tem que ser bom para ti e tem que ser bom para nós. Nossa, legal. Entendeu? Boa. Então, hoje eu percebo que eu me importo muito mais com o bem-estar da equipe. E aí isso cria um senso de comunidade, né? Cria um senso de pertencimento, principalmente nessa geração que a gente está vivendo agora, que a galera não está tão preocupada com dinheiro. O dinheiro é importante, né? Mas assim, a gente tem pessoas assim no nosso time que falam assim, cara, só o fato de eu estar aqui, de eu colocar essa camisa, de eu poder tirar uma foto e marcar vocês, para a gente é importante. Então, o desafio do gestor aí é ele entender o time, né, e se moldar ao time. Sim. Fica a dica, tá? Eu sei, mas ele é pago para fazer isso. Não é Não por aí. funciona. No mundo de hoje, não funciona desse jeito. Loja nova, então, crescimentos novos, dobro, 90 metros quadrados. Terapia. Gestão 360. Isso em 2022 já. Aí 2023 a gente deu um pulinho um pouco maior daí, né? Esse foi difícil, esse pulinho. Vocês estavam numa sala comercial. Antes disso, não tinha acesso ao público, passante em frente, né? Que a gente fala de... não é andante, né? É o passante. Passante mesmo, É pessoa o que passa passante. em frente. Lá a gente chama de loja de rua. Loja de rua, boa. Isso, boa. E aí não tinha esse movimento, vocês falaram, cara, acho que é importante pra gente. Dependia 100% do digital. 100%. A ideia da iMove, lá do início, era essa, né? Na verdade, eu não contei. O que acontecia? Na antiga loja, a gente pagava muito aluguel. Teve uma época que eu pagava 100 mil reais de aluguel em todas as lojas. Caramba! Então, eu já tinha feito um testezinho com uma outra agência de fazer tráfego pago. E eu pensei lá atrás, cara, se eu puder um dia ter uma loja de uma sala, e ao invés de eu investir 10 mil em aluguel, eu investi 2 em aluguel e 8 em marketing, os 8 mil que eu pago de aluguel hoje, que vai fora, não tem nada que sobra depois, eu vou atrair cliente e vou trazer uma base de cliente, além de atrair o cliente. Porque essa base, ela fica com o tempo, né? Eu investi 8 mil reais, deu 1.000 pessoas, mesmo que só 100 compraram, as outras 900 me conheceram. Além do fortalecimento da marca, fortalecimento, né? é isso aí. Okay. Então, essa era a minha ideia. E a gente ficou com essa ideia até 2023. Porque daí minha cabeça lá na frente, de novo, quer mudar, quer fazer... O perfil águia do Matheus deve estar dando 89, assim. Aí essa loja foi bem legal, a história dela, essa nova loja que a gente tá agora. Por quê? Eu sou o cara aquele que, aonde eu passo, eu vejo loja para alugar. Só que eu não só olho. Eu olho, tiro foto, pego o telefone, ligo, chamo e pergunto quanto é o aluguel, qual o tamanho da loja. Pra quê? Pra eu saber. Pra eu saber. Vá que cai uma oportunidade. Aparece uma oportunidade. Posso pagar 20 de 2 mil pra você? E essa loja aconteceu o seguinte, um dia a gente saiu para almoçar, eu e a Duda, ela tinha que comprar uma meia. A gente, vamos comprar uma meia, na verdade. A gente foi comprar uma meia, não achamos, e a gente viu essa loja do outro lado da rua. Vamos lá na loja. A gente atravessou a rua, fomos na loja.
E a gente entrou, o vendedor era conhecido dela. Ela tinha doado umas roupas Isso. para uma ONG, eu acho que ele trabalha. Ele faz parte de uma ONG, bem legal lá, e a gente tá sempre doando alguma coisa. E ele era um contato que eu chamava ele e ele ia lá em casa e pegava as doações. A gente chegou nessa loja e o cara, ai, Duda, tal, beleza. Ele deu até a meia pra ela, nem cobrou. E eu olhei essa loja bonita, pouca mercadoria. Eu falei pra Duda, essa loja acho que vai fechar. E tá. Daí a gente falou, não. Eu lá na frente, ela é mais pé no chão. Ela, não, capaz, isso aqui. Conheço o cara. Tá. A gente achou que ele era o dono É que até ela da não loja. conhecia o Gardenal. Verdade. Não, na verdade eu conheço ele, mas eu fico, né, na minha, tentando acalmar o moço ali, né? O Gardenal chega do seu lado e fala assim, vai. Aham. Aí se passou ali um tempo. Como é que foi daí? A gente falou com ele, o Clodoaldo? A gente foi uma vez e tu ficou com essa questão na cabeça de que ele achava que a loja ia fechar. Uhum. E não sei em que momento ele resolveu ir lá conversar com ele. Eu digo, vou lá perguntar pra ver se não vai fechar, né? Tô achando que vai fechar, eu vou lá só pra ver, né? Só pra ver. Aí ele foi. E esse nosso amigo Clodoaldo, ele falou, realmente a gente vai fechar e tal, mas não fala pra ninguém ainda e tal. E aí começou, né? A gente queria alugar lá. Daí ele passou o contato direto do dono da loja. Eu falei com o dono, mas o dono meio ruim de negócio, assim. E mesmo assim eu tentei alugar com a imobiliária e não deu certo. Mas estava alugada ainda para esse cara. Uhum. O cara estava dentro da loja funcionando, mas ia sair. Aí eu consegui o contato da imobiliária, tentei alugar. Não rolou, porque eu fiz uma proposta indecente. Mas proposta não... Perguntar não ofende, Perguntar né? não ofende, exatamente. Então, não deu certo porque o cara ainda estava lá. Talvez eles tinham a esperança de o cara continuar. Aí o cara entregou a loja, botou placa de aluga-se. Eu fui lá de novo, depois de uns 3 meses, 6 meses, eu acho. Eu fui lá de novo e fiz mais indecente ainda a proposta. Porque já estava 6 meses fechados. Porque já estava, exatamente. Beleza. Eu Então fiz tinha uma oportunidade ali. Tinha. E veio. E daí ele veio, ele não aceitou a indecente, ele aceitou a mais indecente ainda. Escassez, né? Exatamente. Então foi até melhor. Deus, de novo, botou lá o tempo certo, as coisas certas. Muito bom. Nicolas Palma, temos 15 minutos. Perguntas para Duda primeiro, depois o Matheus, antes da gente encerrar. Vocês já estavam morando na casa nova, a mãe já tinha voltado ali para lingerie, então agora era só vocês na gestão. Já tinha autoconhecimento, já estava investindo em terapia, já estava no da Tati. Nessa época que você comprou, você já tinha vindo aqui em São Paulo Já fazer tinha. um presencial com a Tati, Fiz né? um presencial com a Tati. Você conheceu o mentoria. Daniel da King Manutenções. Conheci. Legal. O Daniel falava dele, cara. Olha só. Ele falava, cara, eu quero... Os caras estão anunciando no Google ali, vamos começar a fazer, vamos fazer ali e tal. Olha a loja dos caras, grande e tal. Então, o meu cunhado, ele já se baseava bastante em vocês. Então, vocês já estavam por um caminho de visibilidade. Esse cara aqui é bom. Esse cara aqui, o tipo dele é legal. E ele faz isso, e o mais legal, ele faz isso numa loja que não tem ninguém, nenhum passante. Era já numa sala comercial. Então, já tinha isso. Qual que foi o motivo para sair de uma loja que já estava dando certo, já tinha um time estruturado, já era linda a loja? A gente entrou nessa época, nessa transição ali, a loja já era bonita. Por que você, cara, falou, já tá bom, tipo, já tava bom? Por quê? Por que ir para uma... Visibilidade. A gente não tinha nenhuma visibilidade do público do bairro e de Porto Alegre, só online. E é diferente a visibilidade física pro celular, tu olhar uma loja no celular e tu olhar uma loja física. E essa era uma loja grande, imponente, fachadona, numa das acho que é a segunda principal avenida de Porto Alegre. Na 24 de outubro, do lado do Parcão, o público nível A+. A gente já estava no bairro, uma quadra dali, mas ali a visibilidade foi o que fez a gente pegar uma loja de rua. Essa loja de rua, né? Legal. Que a loja atua hoje com quantos colaboradores? 7. 7 colaboradores. Já chegou a ter 15. Time mais enxuto agora.
Isso. Negócio mais ali compacto. E Na verdade, na antiga loja, a gente teve 33 com 6 lojas. Com 3 lojas eram 15, e daí com 6 foram 33. E, cara, e você sente que, tipo assim, com 7 hoje, você tem gente que é mais sniper e que é muito mais produtivo do que quando você tinha, Todos por são exemplo, muito mais produtivos. É mais enxuto, mas é mais qualidade. Mas não fica ocioso, sabe? Você tá em São Paulo desde quando? Agora que a gente veio, desde quinta-feira a gente saiu de lá. Então você tá quinta, sexta, sábado, domingo, hoje, segunda-feira, provavelmente você só volta a trabalhar amanhã. Amanhã. Tá em paz? Tá dormindo bem? Sim. Então seu time hoje tá segurando as pontas lá enquanto vocês estão aqui. Tudo. Legal. Segura tudo. Eu vou pegar um gancho aqui e já vou passar a bola pro Nicolas para ele finalizar. Eu sei que recentemente vocês fizeram uma imersão de autoconhecimento, né? E eu já passei pelo mesmo treinamento em 2019, para mim foi um divisor de águas, né? E eu queria que em poucas palavras vocês trouxessem aqui para a galera como que a Duda entrou e como que ela saiu, e como que o Matheus entrou e como que ele saiu. Meninas primeiro, Duda. Bom, eu cheguei lá com muita expectativa, porque eu vivi um processo de altos e baixos, né? Muitos altos e muitos baixos, né? A nossa margem era muito distante, né? Do alto para baixo. Então, eu gostaria, para minha vida, de ter um crescimento de negócio saudável, de ter uma vida mais leve, né? Gostaria de ter um casamento mais forte, unido, assim. Então, eu tinha grande expectativa. E mesmo assim, eu saí de lá surpreendida. Eu percebi que foi um treinamento que, se eu pudesse, que todas as pessoas fizessem, seria muito importante, porque realmente transforma tudo. E ele lida em todas as áreas, do teu corpo, da tua mente, do teu coração, com teu marido, com tudo. E com certeza o time iMove deve estar bem feliz com isso, com essa transformação, porque é normal que a gente saia de lá transbordando. E antes de perguntar para o Matheus como foi para ele, eu queria que você falasse para o seu time, olhando para aquela câmera ali, né? O que você tem para falar para eles? Para eles, deixa eu pensar. Faz o coraçãozinho. O que eu gostaria de dizer para eles, eu acho que eu já falei outras vezes, que eu vou estar cobrando deles o sonho deles. Que se eles têm um sonho, a gente vai atrás desse sonho. E que eles vão realizar, não sou eu que vou realizar, mas a gente vai estar ali juntinho para que eles alcancem o que eles desejam. Legal, a Duda vai ser uma facilitadora, então, alguém que conduz. O Matheus entrou de um jeito e saiu de outro, e aí? Cara, eu fui zero expectativa, ao contrário da Duda. Zero. 100% Porque foi ela... 100% razão. Porque como é que foi a história? Ela que comprou os ingressos, ela que pediu os ingressos, na verdade. Ela falou, nosso aniversário de casamento, 11 anos junto, vamos no Wendel Carvalho? Vamos. Eu só falei, na hora, vamos. A gente comprou. E eu fui, mas eu nem seguia ele, assim, de ver. Eu só via stories ali. E quando eu cheguei lá, na hora do credenciamento, o cara que fez a credencial, ele falou, cara, sejam bem-vindos e venham de peito aberto. Foi isso que fez eu... Opa, tá, daí eu tirei... Não tinha nada de expectativa, mas eu abri o peito para receber tudo que ia rolar. E foi transformador na minha vida. Transformou tudo que eu falei aqui de ego, de arrogância que eu tinha, faz 1 mês e meio que eu perdi, cara. Massa. Faz 1 mês e meio. Legal. E eu também tenho certeza que o seu time vai ser muito bem recompensado por isso, por essa sua transformação. Eu escutei uma frase há muitos anos atrás, e vou dizer ela enquanto eu estiver vivo, que a equipe é espelho do líder. E o que você tem para falar para o seu time, Matheus, olhando para aquela câmera? Cara, primeira coisa que eu fiz quando eu voltei do evento transformado, eu chamei todos e expliquei para eles os medos que eu tinha, que era medo de perder o técnico, medo de não dar certo, medo de passar todo o meu conhecimento e a pessoa sair e abrir a loja dele. Então, o que eu quero passar para eles hoje é: tenham confiança no que vocês sabem fazer, e vocês sabem fazer melhor do que eu.
Era eu que estava segurando a rédea e agora não tem mais rédea, vocês podem ir pro mundão e fazer o que vocês querem. Maravilha. Nicolas Palma, considerações finais. Cara, fiquei muito feliz de vocês terem aceitado esse convite. Eu já tive o spoiler dessa história, dessa linda história, desses lindos altos e baixos, porque ainda nos baixos a gente tem muito aprendizado. Eu acho que são os maiores aprendizados, né? Eu acho que os tombos fazem a gente se levantar e caminhar muito, muito mais longe. E é uma história que é muito familiar para muito dono de assistência técnica, né? Porque quem não tem desafio num relacionamento, quem não tem desafio particular, desafio com a mãe, desafio com a esposa, desafios que acontecem que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Mas fatalidades, né? Esse é o ponto. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas acontece. E saber que vocês estavam ali, um do lado do outro, e sabiam que precisavam um do outro, fez toda a diferença, né? Saber reconhecer os erros, saber que a gente não é perfeito, saber que a gente tem que engolir o orgulho, que a gente tem que deixar o ego quietinho ali em alguns momentos, trazer em alguns momentos, mas deixar ele quietinho no momento que tem que precisar, e ter esse autoconhecimento para vocês, eu acho que foi o maior divisor de águas. E eu não sei se tá na vontade, no desejo de vocês ainda ser a iMove com 6 lojas, né? A Tati hoje ela quer ter uma loja só, mas eu tenho certeza que se essa é a vontade, vocês vão conseguir. Porque não tem nada que vai conseguir para vocês na pegada que vocês estão juntos e no conhecimento que vocês têm e do que vocês já aprenderam. Então agora é agradecer pela oportunidade de estarem aqui, terem alongado a estadia de vocês para estar aqui. Muito importante para a gente, muito importante para quem está ouvindo. E sabendo que se você acha que você tem problema, se você acha que tem desafio, saiba que a história desses dois aqui tem muita coisa para colocar para vocês de aprendizado e que vocês vão conseguir vencer. Precisa ter um pouco de paciência, mas vai dar certo. Obrigado. Acho que é isso. É isso. Obrigado, Matheus. Obrigado, Duda, pela coragem, né, de expor isso daqui, porque somente pessoas com ego silenciado colocariam tudo que vocês colocou aqui. Então, eu estou muito lisonjeado, né? Faço minhas palavras do Nicolas, sempre muito bem colocadas. E Deus abençoe grandemente a vida de vocês. A gente vai ficar aqui mais alguns minutos juntos e que vocês façam um bom retorno. Contem com a gente, contem com a Huber. E é isso. Tamo junto. Tamo junto. Muito obrigado. Fechado. Chega ao fim mais um episódio do Hubercast, o podcast do Grupo Huber. Eu espero que essa história possa inspirar você, fazer com que você cresça. Nicolas Palma. E na próxima a gente vai estar com uns quilinhos a menos, mais bombado, né? Acho que a ideia é essa. Vamos motivando uma outra aí. Eu quero ver a iMove lá no topo, no lugar onde vocês estão e merecem continuar estando. Tamo junto, gente. Obrigado. Show. Obrigado. Valeu. Bora. Valeu.